Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Vou destacar a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 22 de novembro. O jogo será realizado em Assunção, no Paraguai. E o SBT vai fazer cobertura in loco, equipe completa lá no Defensores del Chaco. Olha, também vou falar aqui do Mundial de Futebol Feminino, né? A Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada em 2027 no Brasil, e são 4 canais disputando os direitos de transmissão. Meu amigo, minha amiga, se você gosta desses assuntos, né, de mídia esportiva, TV, rádio e internet, peço sua colaboração aqui, é de graça. Faça a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix. E também não esquece de mandar o seu like aí, o seu joinha no vídeo, tá bom? Começo falando então do SBT, que terá sua equipe in loco no próximo dia 22 de novembro. É a final da Sul-Americana lá no estádio Defensores del Chaco, né? Tradicional Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Então o Thiago Leifert estará lá para transmitir a partida. O Mauro Betting nos comentários, a Nadine Bastos analisando a arbitragem e o André Galvão será o repórter trazendo todos os detalhes, as escalações, os bastidores dessa final muito legal, né? Mais uma vez um time brasileiro na final da Sul-Americana. E olha, o SBT tem conseguido bons números com essas finais de Sul-Americana, com times, contando, né, com os times brasileiros. Vou trazer para vocês alguns números aqui desses últimos 2 anos, né? Porque o SBT tinha os direitos da Libertadores, todo mundo sabe, a Globo acabou recuperando, né, os direitos, e o SBT ficou, então, com a Copa Sul-Americana. Olha, lembra de Fortaleza e LDU? Né, o jogo em 2023, final da Copa Sul-Americana, também num sábado, né, normalmente aos sábados, né, tradicionalmente as finais de Sul-Americana e também da Libertadores. Sabe quanto que o SBT deu em Fortaleza? 38,1 pontos de média, com 65% de share naquela oportunidade, né? O jogo começou às 5 da tarde e terminou ali 7h53. O jogo foi para os pênaltis, né? O time da LDU acabou derrotando o Fortaleza, o jogo terminou empatado, prorrogação, e aí nos pênaltis, infelizmente, Fortaleza perdeu. Mas para o SBT, números impressionantes, principalmente, claro, em Fortaleza, 38,1 pontos de média. A Globo, lá em Fortaleza, né? Vejam só, o SBT 38,1, a Globo 8,1 e a Record teve 1,8. Veja só como liderou legal, né, o SBT, essa final Fortaleza e LDU. Em São Paulo, é claro que o SBT não venceu na audiência, mas ficou em segundo lugar. Conseguiu a vice-liderança, somando 8,5 pontos de média, 17% de share, e teve um pico de 12,5 com essa final, Fortaleza e LDU, ficando então, repito, né, na posição número 2 em termos de audiência em São Paulo, só perdendo para o Plim Plim. E aí, no ano passado, nós tivemos Cruzeiro e Racing. Lembrando que Fortaleza e LDU, ainda o Kleber Machado narrou, né, em 2023. Já nessa final de 2024, Cruzeiro e Racing, quem narrou foi Luiz Alano. Teve aquela confusão com o Kleber Machado. Ele já estava certo com a Record, né, mas ele queria terminar a Sul-Americana pelo SBT, né? Mas o que aconteceu? Ele acabou saindo em vinhetas, em vídeos da TV Record, com o uniforme da TV Record e ainda estava no SBT. A Daniela Beirute foi lá e sacou, né? Podemos dizer assim. O Kleber Machado tirou o Kleber Machado da final e escalou o Luiz Alano. Isso na véspera do jogo, né? O jogo no sábado. Na sexta-feira, a decisão do SBT, então, de escalar o Alano e dispensar já o Kleber Machado, né, para ele cuidar das coisas na TV Record. E olha só, Cruzeiro e Racing, né, infelizmente mais uma derrota no futebol brasileiro, foi 3-1 para o time do Racing. Em São Paulo, 8,1 pontos de audiência, né? Aliás, a mesma audiência que teve Fortaleza e LDU na Grande São Paulo. Teve um share de 16%, pico de 9,6 pontos, isso em São Paulo. Em Belo Horizonte, o SBT liderou, né? Liderou na audiência, venceu a Globo, 22,1 pontos de audiência o SBT conquistou em Belo Horizonte, a Globo, no horário da partida, 8,7 e a Record 3,8, isso em Belo Horizonte. Então você vê que onde estão as torcidas, né, dos times, no caso aí Fortaleza e também no caso de Belo Horizonte no Cruzeiro, né, audiência muito grande, mesmo em São Paulo, consegue o segundo lugar com a final da Sul-Americana. E agora
essa final do Atlético Mineiro contra a equipe do Lanús. Então já dá para cravar aqui, né, gente? Em Belo Horizonte vai dar SBT na final da Sul-Americana e em São Paulo a grande disputa aí para ficar na segunda posição, né? Uma disputa ali, segundo lugar, SBT e Record. Isso na final será no dia 22, marque aí na sua agenda, dia 22 de novembro, um sábado, às 5 da tarde, em Assunção, no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, o time do Atlético Mineiro pegando o Lanús. Vão torcer para que o futebol brasileiro conquiste nessa Sul-Americana. Bateu na trave aí com Fortaleza, com o Cruzeiro e agora o Galo, né? O galão da massa. Tô botando fé que o Atlético Mineiro, agora com Jorge Sampaoli, vai conquistar esse título da Sul-Americana, mas não será fácil, né? Não será fácil o jogo contra o Lanús. Nunca é fácil enfrentar um time da Argentina em jogos decisivos. Imagine numa final aí, jogo único da Sula. Mas uma boa sorte para o Galo e também para o SBT, né? Que consiga aí ótimos índices de audiência com a Sula. E agora o segundo assunto desse vídeo, vou falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada em 2027 aqui no Brasil. Que legal, hein? E olha, são 4 canais que estão na disputa pelos direitos de transmissão. 2 não são surpresa e os outros 2 canais surpreendendo muita gente, né? A Globo, normal, né? A Globo, uma Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil. Com certeza a Globo vai disputar esses direitos, chega forte, né, nessa briga aí pela transmissão da Copa do Mundo aqui no Brasil. E a ideia da Globo, claro, né, transmitir jogos na TV aberta, não todas as partidas, e colocar, né, a maioria das partidas na TV fechada no Sport TV e nas suas outras plataformas digitais também. Não sei se a GE TV entraria nessa disputa ou não, por enquanto não temos informações sobre a GE. Mas é claro, né, quando a Globo entra numa disputa por direito de transmissão de qualquer evento, ela vem forte, né? Complicado para tirar da Globo. Bom, Cazé TV também nos surpreende, até porque no último Mundial, que foi em 2023, realizado na Austrália e na Nova Zelândia, a Cazé fez todos os jogos, eu me lembro muito bem aqui, o tempo passa rápido, hein, gente? Acompanhei muitas partidas pela Cazé TV do Mundial Feminino, nas madrugadas, né? Porque Nova Zelândia e Austrália, muitos jogos à madrugada, jogos também ali de manhã, 7 da manhã, 8. Então foi uma cobertura sensacional, né? Que teve o Luizinho Freitas já na narração, com o Cazé, teve também transmissões do Raoni Pacheco, teve a Letícia Macedo, foi muito legal, tinha outros narradores também. Todos os jogos, né, a Cazé transmitiu. Então, é claro, né, que ela quer repetir o sucesso da cobertura de 2023. Foram quase 70 milhões de pessoas acompanhando, pelo menos esses são os números, né, que foram apresentados. Quase 70 milhões de pessoas acompanharam essa Copa do Mundo ali na Cazé TV no YouTube. Bom, Globo e Cazé, tudo bem. Agora, a Band é surpresa, né? Porque a Band, infelizmente, passa por dificuldades, né? Uma questão financeira muito difícil da Bandeirantes, todo mundo sabe. E a Band quer, né, os direitos de transmissão dessa Copa do Mundo Feminino em 2027 para recuperar, né, o prestígio com o público, né, do futebol feminino. A Band, que foi, na verdade, muita gente não vai lembrar disso, quem é mais jovem não lembra, mas a Band, sim, foi a primeira emissora de TV aberta no Brasil. Aliás, só tinha TV aberta naquela época, né, com o Show do Esporte, início dos anos 80. Ali foram as primeiras transmissões de futebol feminino no Brasil, com a equipe do Luciano do Vale, né? Luciano do Vale e os integrantes da equipe, transmitindo não só amistosos, jogos de clubes, né? Muitas matérias do futebol feminino. Aí começaram a transmitir os mundiais, né? Ainda, até com a Marta, né? Até com a Marta, teve a geração da Cici também. Então a Band foi realmente o canal que deu força. Muita gente não lembra, não sabe, né? Acha que a Globo, né? Imagina que a Globo agora que está transmitindo, né, jogos de futebol feminino, mas não. Quem começou isso foi a Band, inclusive mostrando competições. Tinha também um torneio em São Paulo, todo final de ano tinha um torneio em São Paulo que o Luciano do Vale narrava, né? Era muito legal. Então, foi a Band a pioneira. Só que hoje passa por muitas dificuldades financeiras, mas por ser no Brasil, nesse Mundial, a Band tenta, então, recuperar esse prestígio aí com o público, com futebol feminino do Brasil. Então, para mim, uma surpresa. E a outra surpresa, a ESPN. Por quê? Apesar de ser uma grande emissora, né, um canal muito forte da Disney, a ESPN não transmite mundiais há muito tempo. A última Copa do Mundo que a ESPN transmitiu, e foi de futebol masculino,
rolou em 2014, né? A Copa do Mundo aqui no Brasil, né? A Copa do 7-1. Foi a última vez que a ESPN transmitiu o Mundial, né? Seja masculino ou feminino. Então, é uma surpresa até a ESPN entrando nessa disputa. E eu torço aqui, né? Não temos aí as propostas ainda, aliás, pelas informações, as propostas elas podem ser apresentadas até no máximo aí o mês de dezembro, né? Depois teremos o resultado, porque o Mundial vai ser em 2027, mas comecinho em 2026 deve sair já esse resultado, né? Seria legal você ter, né, TV fechada, TV aberta e o streaming, né? Como seria legal, né? Esse é um sonho que a gente tem, né? A Globo ou a Band transmitindo, TV aberta, a ESPN transmitindo a TV fechada e a Cazé também fazendo a cobertura que sempre faz, né? Mas se for para chutar aqui, né, um palpite, acho que a Globo fica. Acho que a gente vai ter mais ou menos o mesmo quadro aí do último Mundial. Acho que a Globo fica, transmite os principais jogos, a seleção brasileira, finais, aquela coisa toda. Vai deixar a maioria das partidas para o Sport TV e a Cazé deve fazer aquela cobertura, né? Talvez até com todos os jogos também, ou né, muitas partidas dessa Copa do Mundo de 2027. Mas correndo por fora nesse momento pela situação financeira a Band e a ESPN, né? Que tem dinheiro, tem grana, mas que não transmite uma Copa do Mundo desde 2014. Vamos ver o que acontece. Fico na torcida, seria bom que todo mundo pudesse transmitir, né? Até mais canais, principalmente mídias gratuitas, né? YouTube, a TV aberta, mas vamos ficar na torcida aí para que tudo dê certo e a gente tenha uma ótima cobertura. Por ser no Brasil, né? Acho que, olha, deveria todo mundo transmitir, né, gente? Uma Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, mas infelizmente as coisas não funcionam assim nesse mercado, em termos de direitos de transmissão de eventos. A gente sabe como é que a coisa funciona. Mas é isso aí. Vamos ficar então na expectativa para ver o que vai rolar. Grande abraço para você, mais uma vez eu peço sua colaboração, deixando o seu like no vídeo, fazendo a sua inscrição aqui no canal, é de graça, ativando o sininho em todas, compartilhe também nas suas redes sociais, você pode dar aquela hypada aí no vídeo também, se quiser colaborar com o canal, tiver condições, tem o Valeu Demais também aí, tá certo, gente? Mas você acompanhando os vídeos, né, deixando o seu like, isso já é muito importante aqui para o crescimento do vídeo do canal, para a gente continuar postando estes conteúdos, principalmente sobre mídia esportiva. Um abraço, tchau!